Olá, meu querido e minha querida aluna aqui do curso de discursivas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Espero que vocês estejam estudando e que vocês estejam se preparando para essa prova do Tribunal de Justiça e para o Ministério Público. Gente, presta atenção. A gente já falou, né, sobre a questão de alienação parental, de lei de execuções penais, tópicos que estão aí no edital, né, principalmente do TJDFT, e alguns tópicos desses são contemplados no Ministério Público de Goiás. Gente, agora a gente vai falar sobre algo interessante e importante, que é quem? Lei Maria da Penha. Gente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território é forte nessa parte de Lei Maria da Penha. Vai vir questões na sua prova objetiva de Lei Maria da Penha com certeza absoluta, tá? Então eu já chamo a atenção da necessidade de você estudar, por exemplo, a Lei Maria da Penha, os tipos de violência, quais são as formas de aplicação de medida protetiva, quais são os recursos que existem na rede que atendam a essa mulher em situação de violência doméstica, por exemplo, tá? Quero chamar a atenção desses pontos, porque eu entendo que esses pontos eles podem sim serem cobrados, né? Principalmente pontos muito específicos da legislação. Vocês podem até me perguntar, professora, essa última alteração que aconteceu agora no dia 8 de março da Lei Maria da Penha, a senhora acha que é possível ser cobrada? Acho que não é possível ser cobrada, uma vez que o edital de vocês foi publicado antes dessa alteração ter acontecido, tá? Então, é bom que vocês conheçam a alteração que teve agora no dia 8 de março, uma pequena mudança que ocorreu na Lei Maria da Penha, mas não acho que isso vai ser cobrado na prova, uma vez que a prova de vocês, o edital foi publicado em janeiro, né? E a alteração foi agora. Geralmente, as bancas não costumam cobrar, ou pelo menos não deveriam cobrar, o que é publicado de novo após a publicação do edital, né? Tem que ser, geralmente no edital tem lá até a data vigente, até a data de hoje, né? Então, tem que considerar tudo que aconteceu até a data da publicação do edital. Maria da Penha, vocês precisam saber de frente para trás, de trás para frente, tá? Os 5 tipos de violência vocês precisam conseguir identificar nos textos. É uma violência sexual, é uma violência psicológica, é uma violência patrimonial. Que tipo de violência é essa? Eu vejo que é de extrema importância e de extrema relevância para vocês, tá? As medidas protetivas, certo? As penalidades que o agressor pode sofrer, também eu acho que é bem importante de vocês saberem. E eu acredito que o estudo da Lei Maria da Penha tem que ser um estudo minucioso e com muitas questões, tá? Isso é dica para a prova objetiva. Mas, para a discursiva, é importante que vocês fundamentem a questão de vocês com o que está preconizado na Lei Maria da Penha, tá bem? Provavelmente, gente, eu aposto, né? Esses 10 temas que eu trouxe, eu aposto aí pra vocês, que são temas que vão com certeza podem ser cobrados. Maria da Penha, criança, adolescente, execução penal, sistema de drogas, tá? Porque é o que acontece, são as expressões da questão social que o judiciário, né, vai atender, que a vara vai atender, tá bem? Então, vamos lá para a nossa questão 7, a questão do seu e-book, tá? Eu quero que você acompanhe aí comigo a nossa questão 7. Vamos entender. Durante o plantão social, em uma instituição, a equipe do serviço social atendeu uma senhora de 70 anos, esposa de um policial militar reformado de 82 anos. Essa senhora procurou o serviço social após a orientação e o encaminhamento da corregedoria da referida instituição. No encaminhamento, havia indicação de acompanhamento social e psicológico pela equipe da Divisão de Assistência Social para restauração da harmonia familiar. No decorrer da entrevista, a senhora relatou que era constantemente insultada pelo marido e, às vezes, difamada e humilhada por ele. Acrescentou que esse fato tem sido recorrente,
e, como consequência, sente que a sua autoestima vem diminuindo. Pelo fato de ambos serem idosos, a equipe do Serviço Social encaminhou o caso ao Ministério Público. Em seu texto, tipifique o tipo de violência em questão. Olha só os comandos que a questão está mandando vocês responderem, né? O que a questão ela quer? Tipifique, né? Ou seja, classifique, caracterize, discorra sobre o tipo de violência em questão. Discorra sobre a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, considerando duas medidas integradas de prevenção e quais medidas o juiz pode determinar para preservar a integridade física e psicológica dessa mulher. Então, ela é uma questão que tem o quê, gente? Um comando, em que vocês devem responder no texto de vocês. Tipificar o tipo de violência em questão, discorrer sobre a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Vocês têm que considerar aqui duas medidas integradas de prevenção, tá? E quais as medidas que o juiz pode determinar para preservar a integridade física e psicológica dessa mulher. Como é que eu sugiro que vocês respondam esse texto? Eu sugiro que vocês façam o seguinte: na hora da prova, é interessante que vocês façam o seguinte: ele quer tipificar o tipo de violência, vocês vão fazer o que eu chamo de árvore de problemas, tá? Tipificar a violência. Vocês vão fazer assim: qual é o tipo de violência que está acontecendo? Vamos lá, para a gente entender um pouquinho. Diz assim, ó, durante um plantão em uma instituição, a equipe do Serviço Social atendeu uma senhora de 70 anos, esposa de um policial militar reformado de 82. Essa senhora procurou o Serviço Social após a orientação e encaminhamento da corregedoria da referida instituição. No encaminhamento, havia indicação de acompanhamento social e psicológico pela equipe da Divisão de Assistência Social para restauração da harmonia familiar. No decorrer da entrevista, a senhora relatou que era constantemente insultada pelo marido e às vezes o quê? Difamada e humilhada por ele. Esse tipo de violência é o quê, gente? Esse insulto e essa difamação. Um tipo de violência que a gente pode considerar como violência moral e violência o quê? Psicológica. Acrescentou que esse fato tem sido recorrente e, como consequência, sente que sua autoestima vem diminuindo, né? Então, a gente tem o que? Uma situação aqui de uma violência, galera, que é uma violência o quê? Psicológica e moral. Então, a gente tem aqui dois tipos de violência, né? Tipificar a violência, a gente tem a violência psicológica, e a violência moral. A gente já sabe isso, né? Tem esses dois tipos de violência. Depois ele fala da questão, considerando duas medidas. Aí ele volta assim e diz, considerando... Discorra sobre assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Então, se a gente parar para pensar numa situação de violência doméstica e familiar, né, numa situação de assistência, nós podemos pensar em quem, gente? Em CREAS, não é? Por que CREAS, professora? Porque o CREAS, ele faz parte da proteção social especial de alta complexidade. Na verdade, é da proteção social especial, certo? Proteção social especial. Alta complexidade ainda vou falar sobre. Mas proteção social especial. Por que proteção social especial, professora? Porque há uma situação de violação de direitos e uma situação de rompimento ou fragilização de vínculos familiares, né? A gente pode pensar aí no CREAS como uma das formas de assistência, não é verdade? Aqui no CREAS é onde vai ser realizado um estudo, né, social, né, dessa situação e possíveis encaminhamentos à rede de proteção, certo?
Aqui também para nós aparece um outro ponto, que qual é o ponto, galera? Considerando duas medidas integradas de prevenção. Essas duas medidas integradas de prevenção, elas estão tipificadas lá na Lei Maria da Penha, tá certo? Elas estão tipificadas na Lei Maria da Penha, lá no artigo 8º, tá? Que vai falar com vocês o seguinte, deixa eu até trazer aqui para a legislação, para que a gente possa entender aqui um pouco, que aqui está falando de medidas integradas de prevenção, certo? Não está falando de outras medidas. Então, aqui são medidas integradas de prevenção. Se está trazendo para vocês medidas integradas de prevenção, são essas daqui que aparecem para nós. Olha só. Verifica aqui comigo na tela o que é que aparece de medidas integradas de prevenção. A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e de ações não governamentais, tendo por diretrizes a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. Então, as medidas integradas de prevenção, elas têm o que? Diretrizes. A questão, ela pode fazer isso, e aí vocês vão precisar colocar o que? Duas diretrizes dessas, tá? Integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. Promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes com as perspectivas de gênero, de raça ou etnia, concernentes às causas, consequências e a frequência de violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização de dados a serem unificados nacionalmente e a avaliação periódica de resultados das medidas adotadas. 3. O respeito nos meios de comunicação dos valores éticos, sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com o estabelecido no inciso 3º do artigo 1º. Implementação de atendimento policial especializado para mulheres, em particular nas delegacias de atendimento à mulher. Promoção e realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta lei dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres. Celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher. Capacitação permanente das polícias civil e militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros, dos profissionais pertencentes aos órgãos, às áreas enunciadas no inciso 1º, quanto às questões de gênero, de raça ou etnia. Promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa com a perspectiva de gênero, de raça ou etnia, ou o destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino para conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero, de raça ou etnia e aos problemas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, a gente observa que essas medidas integradas de prevenção, elas são muito mais medidas relacionadas, por exemplo, à questão da gestão, né, da organização do sistema de proteção à mulher, do que propriamente uma medida protetiva, da mulher. Vocês têm que ficar atentos a isso na prova. A prova pode pedir medidas integradas de prevenção ou medidas protetivas em relação à mulher. Né? Medidas protetivas de prevenção, na verdade, porque a gente observa que essas diretrizes que aparecem, elas estão muito mais relacionadas à questão da gestão, ou seja, como os estados, os municípios, o Distrito Federal devem se organizar para pensar em ações e em estratégias intersetoriais e de capacitação de recursos humanos, por exemplo, para acolher mulheres em situações como essas, né? Então a gente observa que é muito mais uma questão de gestão.
A prova pode pedir isso? Pode. A prova também pode pedir medidas protetivas relacionadas à mulher, tá? Que devem ser aplicadas à mulher. Então, eu coloquei essa proposital, porque eu acho que quando vocês fizeram, vocês entenderam isso como medida de proteção à mulher. Mas foi proposital quando eu escolhi isso. Por quê? Proposital, porque às vezes a gente está no automático. E aqui eu não quero que vocês estejam no automático, a gente precisa ser surpreendido o tempo todo, porque lá, gente, é um campo minado, é você pisar em um lugar que você não sabe onde é que você está pisando. Pode ser solo né? Solo rígido, como também pode ser o quê? Uma areia movediça. Então eu preciso te preparar, eu preciso te alertar, eu preciso chamar a sua atenção, para que você não confunda terminologias também na hora da prova. Porque a confusão de terminologias também faz com que tenha o quê? Um desvio tangencial ou uma fuga de tema. Entenderam? Eu preciso te preparar para o perigo. Eu preciso te preparar para a prova, tá bem? Então foi proposital quando eu trouxe a ideia dessas medidas integrais de prevenção. Muita gente achou que era medida protetiva em relação à mulher e não era, né? Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo, né? Então, para que vocês fiquem bem ligados e ligadas, não deixem aí que isso aconteça, tá? Ainda voltando aqui para o nosso material, a gente tem o seguinte, né? Considerando as duas medidas integradas de prevenção, e quais medidas o juiz pode determinar para preservar a integridade física e psicológica desta mulher? Então, o juiz ele pode determinar medidas, e ele está falando o quê? E quais medidas o juiz pode determinar para preservar a integridade física e psicológica desta mulher? Então, vamos lá. Medidas que o juiz pode, vamos colocar aqui, medidas que o juiz pode determinar. Quais serão essas medidas que o juiz pode determinar? A gente volta aqui na nossa legislação. E aí a gente vê aqui, juiz, né? Diz o seguinte, lá no artigo 9º já aparecem outras situações aqui, né? Que a gente pode dar dando uma olhada. A gente pode colocar aqui o seguinte, quais são as medidas que o juiz pode determinar? Vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o que está lá na Lei Maria da Penha. Então, aparece assim, ó, a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica de Assistência Social, no SUS, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras. Então, o juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal. O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica, para preservar sua integridade física e psicológica, acesso prioritário à remoção quanto servidor integrante da administração direta ou indireta, manutenção do vínculo trabalhista quando necessário, né? Encaminhamento à assistência judiciária quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juiz competente. A assistência à mulher em situação de violência doméstica familiar compreenderá o benefício decorrente do desenvolvimento científico e tecnológico, aquele que a ação ou omissão causar lesão, violência física, sexual, psicológica, dano moral, patrimonial. A mulher fica obrigada ao ressarcimento de todos os danos causados, inclusive ressarcir o SUS, né? Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente, disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar, amparados por medidas protetivas, terão seus custos ressarcidos pelo agressor. Ressarcimento de que tratam o parágrafo 4º e 5º deste artigo não poderá importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes, nem configurar atenuante ou ensejar a possibilidade de substituição de pena. A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para a matrícula de seus dependentes em instituição e educação básica mais próxima de seu domicílio, né? Ou serão sigilosos todos os dados
da ofendida e de seus dependentes matriculados ou transferidos conforme o parágrafo 7º. Então, aqui fala de algumas ações que o juiz pode emitir, né, que o juiz pode decretar, por exemplo. Mas aí a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção, porque se trata de uma mulher idosa, não é verdade? Uma mulher idosa aí para poder dificultar um pouquinho a situação. Então, a gente já viu isso, né? A gente já destrinchou a questão, o comando da questão. Chama atenção disso. Quando vocês estiverem na prova, vocês precisam destrinchar a questão. É o que eu já falei em outros momentos. Compreender a história, compreender o caso concreto. Quando chegar no enunciado, destrinchar esse enunciado. Se o enunciado disser dois motivos, duas situações, duas questões, três situações, atentem-se. Quando o enunciado coloca, gente, por exemplo, numeral, assim, ele não coloca de forma aleatória, tá? Ele coloca exatamente querendo que você responda conforme ele está pedindo. Se pedir duas, você coloca duas. Coloca três, tem necessidade? Não tem necessidade. A necessidade é você obedecer ali, tá? Pra gente que é assistente social, ser submisso é um desafio, né? Mas na hora do concurso, precisa desse desafio, precisa dessa submissão, tá? Então, vamos fazer nosso texto? Vamos escrever nosso texto. Então, a gente pode colocar, né? Diante a situação observada, ou diante a situação supra-mencionada, observa-se contexto de violência doméstica e familiar, tendo como principal tipo de violência as que se referem à violência psicológica e à violência moral. Ambas podem se confundir. Entretanto, são diferentes, mas afetam a integridade psicológica da mulher, a autoestima e a segurança. Neste sentido, o Estado brasileiro necessita pensar em mecanismos que venham colaborar para a construção de uma nova cultura de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Por exemplo, torna-se necessário a realização de ações intersetoriais entre as políticas sociais
de assistência social, saúde, segurança pública e segurança pública. Trabalho e habitação. Trabalho e habitação. Outro mecanismo que pode ser eficaz outro mecanismo que pode ser eficaz deixa eu ver aqui uma daquelas. É a implementação de atendimento policial especializado nas DEANs. É a implementação de atendimento. Você precisa colocar igualzinho como está na legislação na prova? Não, tá? Pode colocar dando a entender, certo? Então, nesse sentido, o Estado brasileiro necessita pensar em mecanismos que venham colaborar para a construção de uma nova cultura de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Por exemplo, torna-se necessária a realização de ações intersetoriais entre as políticas sociais de assistência, saúde, segurança, trabalho e habitação. Outro mecanismo que pode ser eficaz é a implementação de atendimento policial especializado para mulheres, em particular nas delegacias de atendimento à mulher. A questão ela também pede para que vocês coloquem sobre a rede de assistência, né? Aí já pode colocar aqui assim, sobre a assistência sobre a assistência que a mulher em situação de violência deve receber é o atendimento pelo CREAS. CREAS, aí vocês não podem só colocar CREAS, tá, galera? Vocês têm que colocar o nome por extenso, tá? Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que é um equipamento da Política Nacional de Assistência Social, PNAS, é um equipamento da PNAS, tendo como foco de intervenção as situações condizentes com a proteção social especial, ou seja, situações em que houve, não é houveram, tá? Porque isso aqui é um verbo impessoal, então houve, situações em que houve violação de direitos e fragilização ou rompimento de vínculos familiares e comunitários. Também pode-se pensar no encaminhamento a DEAN. Aqui eu já tinha falado de DEAN, né? Delegacia Especializada da Mulher, DEAN. Encaminhamento a DEAN. Aí aqui a gente vai ver agora outra parte da questão, que é o que? Medidas que o juiz pode determinar. Então, em situações como
em situações como em situações como estas, o juiz poderá determinar, o juiz poderá determinar a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal, bem como poderá assegurar a mulher em situação de violência para preservar sua integridade física e psicológica, bem como poderá assegurar a mulher em situação de violência doméstica para preservar sua integridade física e psicológica, encaminhamento à assistência judiciária, né, para ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento, né, porque eles querem que mantenha um convívio harmonioso, né, mas como é que a gente mantém um convívio harmonioso com uma pessoa que está, por exemplo, sendo violenta, né? O ideal seria que todo mundo ficasse casado e feliz para sempre, mas nem sempre isso é possível, e sobretudo em um contexto de violência, não tem como a gente negar, né? Então aqui a gente pode colocar encaminhamento, mulher, encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento de ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento. Ponto. Aqui a gente contemplou todos os pontos que a questão quer, né? Então, dessa forma, observa-se que há um contexto, de risco social, sobretudo por se tratar de um casal de idosos, sendo necessário convocar a rede de apoio, caso haja, para melhor definir condutas em relação ao agressor, uma vez que este também é idoso. Por essa razão, a situação em tela deve ser pensada no âmbito da rede primária, bem como a rede secundária. Fizemos aí mais uma questão. Vocês estão observando que existe uma situação, galera, que ela tá aqui. Existe aqui uma situação que ela é real de violência, né? E aí, eu já vou disponibilizar esse padrão aqui para vocês, para que vocês possam, por exemplo, verificar. Então, na hora da prova, vocês vão ter a legislação? Vocês não vão ter a legislação. Tem que colocar idêntico ao que está na legislação? Não.
vocês precisam dar a entender. E aí vocês podem colocar conforme preconizado na Lei Maria da Penha, segundo a Lei Maria da Penha, de acordo com a Lei Maria da Penha, em consonância com a Lei Maria da Penha. Observa-se situação de violência doméstica e familiar, sendo considerada violência moral e psicológica, né? Tipos de violência que interferem diretamente na integridade psicológica dessa mulher, na sua autoestima, na sua segurança, né? Neste contexto, diante desse contexto, há de se pensar em uma cultura, em uma construção de uma nova cultura, de o Estado criar mecanismos de coibir situações como essa de violência e proporcionar uma nova cultura, né, em que questione a estrutura machista da sociedade, por exemplo, né? Ali vocês podem também colocar as determinações do juiz. Isso também poderia ser, a gente trouxe a ideia de idoso, mas poderia ser de uma mulher que é servidora pública federal, poderia ser de uma mulher que não tem outros meios, outras rendas, né? E quando a gente coloca mulher, a gente tem que pensar aí numa gama de possibilidades, certo? E não esqueçam nunca de fazer a questão de que forma destrinchando o enunciado. Primeiro vocês respondem o que o enunciado quer, depois vocês formam um texto. Façam brainstorm, façam tempestade de ideias, façam árvore de problemas. Fazendo isso, vocês não deixarão de abordar tópicos que estão no enunciado. Deixar de abordar tópicos que estão no enunciado, gente. Eita, que o cachorro tá bravo aqui, viu? Deixar de abordar tópicos que estão no enunciado significa dizer que a probabilidade de você não responder o que a banca quer é gigantesca, como também ter uma avaliação sendo corrigida de forma em que ali é considerada fuga tangencial, né, fuga parcial do tema. Então, presta atenção no enunciado, responde primeiro o enunciado, elenca os pontos chaves do enunciado, depois vai para a construção do texto, tá bom? A gente se encontra na nossa próxima aula e damos seguimento aos nossos estudos. Um beijo grande para vocês.